A partir de agora a aula está sendo gravada, viu? Então, tô dando os recados iniciais aí pro pessoal. Vocês têm meu contato no WhatsApp. Quem não tiver no grupo e tal, pede a turma, tá? A prova é no dia 5, tá bom? Prova no dia 5. Talvez vocês façam a minha e a do André no mesmo dia. Vocês têm aula com o André agora depois de mim, não é? Então, o que que acontece? Eu estarei à disposição. Vocês vão fazer a minha prova. Depois vocês vão entrar na do André para fazer. Por que que vai fazer a do Léo primeiro? Porque a aula do Léo é primeiro, ok? Então a prova do Léo vai estar disponível lá. Vocês vão entrar e vão fazer, certo? Ah, professor, estou com dificuldade na sua. Quero fazer a do André primeiro. Não faz isso não. Por quê? Cada professor tem seu horário de atendimento durante a prova. Tá? Então, meu horário de atendimento a vocês é até às 9h20. Tá? O horário de atendimento do André começa às 9h35. Então, é exatamente por isso que você deve optar por fazer a minha primeiro. Terminou a minha, passa para a do André. Tá? Se as duas forem no mesmo dia. Eu ainda não sei com certeza, mas eu acho que sim. Tá? Podem confirmar isso com o professor André. Tá bom? Hoje nós vamos falar de... Pois é, gente. Só que pro semestre passado tinha questão aberta. Esse semestre não tem. Tá? Então é só 15 questões de marcar. Vrup, vrup, vrup. Terminou. Enviou. Tá tudo certo. Tá? Então é isso que é a situação. Tá bom? E bom questionamento, viu, Matheus? Ai, meu Deus, eu vou ter que corrigir isso. Essa prova de dia 7/10, eu não sei se vocês vão fazer a prova junto com o pessoal da noite, mas essa prova é do pessoal da noite. Eu tenho que conversar isso com o Serjão. Vamos fazer o seguinte, me lembrem de questionar isso com o Serjão lá, para saber se vai ser junto, se vai unir as turmas para fazer a prova. Se não, foi erro deles aí, tá? Então nós vamos certificar disso aí, beleza? Desapropriação também é matéria da segunda prova, tá bom? Vamos lá. Todo mundo já ouviu falar a palavra desapropriação, já sabe mais ou menos o que é, tá? Vamos no conceito que a gente preparou aqui. Esse conceito não fui eu que criei, eu peguei de algum lugar, não me lembro de onde. Peço desculpas aí por não ter mantido a fonte, é porque às vezes na hora que a gente está preparando um slide, a gente, na empolgação de preparar a aula, esquece, né? Normalmente vocês sabem, eu deixo lá o nome do autor que deu esse aí, eu acabei não colocando. E tem tanto tempo que eu preparei essa aula, tem uns 3 anos que eu preparei essa aula, não sei se fui eu que fiz esse conceito baseado em outro ou se eu peguei outro conceito, mas tudo bem, peço desculpas aí. Desapropriação é o ato pelo qual o poder público, mediante prévio procedimento e indenização justa, em razão de uma necessidade ou utilidade pública, ou ainda diante do interesse social, despoja alguém de sua propriedade e a toma para si. Professor, então é o confisco da propriedade? Não, não é confisco. Confisco é quando o poder público toma a propriedade para si. Na desapropriação, na verdade, o que há é uma compra da propriedade pelo poder público. Aí está falando, a toma para si, despoja alguém da sua propriedade, é porque é obrigatório, tá? Não é aquele negócio assim, eu não quero vender para o poder público, então não vai vender. Não, não é isso não. Na desapropriação, o poder público vai pegar a sua propriedade, vai tomar para ele e vai te indenizar pelo valor dela, tá certo? Tem que ter um prévio procedimento previsto em lei para desapropriação e tem que ter a indenização justa, ok?
Aí, ó, aqui eu coloquei, talvez naquele anterior foi eu mesmo que fiz, porque aqui eu já coloquei o autor. Desapropriação, Celso Antônio Bandeira de Mello, você já deve ter ouvido pelo menos esse sobrenome, né? Meio famoso no Brasil. Tem até o presidente do Flamengo que tem o mesmo sobrenome, não sei se ele é parente ou não. Desapropriação se define como um procedimento através do qual o poder público, fundado em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, despoja alguém de um bem certo, normalmente adquirindo esse bem para si, em caráter originário, mediante indenização prévia, justa e pagável em dinheiro, salvo no caso de certos imóveis urbanos ou rurais, em que, por estarem em desacordo com a função social legalmente caracterizada para eles, a indenização far-se-á em títulos da dívida pública, resgatáveis em parcelas anuais sucessivas, preservado o seu valor real. Então esse conceito aqui ele é mais amplo, né? Primeiro, os motivos da desapropriação continuam os mesmos, é necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Daqui a pouco a gente fala deles, tá? Continua falando que é obrigatório, tá? Aqui fala que a aquisição é em caráter originário. Vocês vão lembrar que na aula passada eu mencionei que nem a servidão permanece pós-desapropriação. Quando o poder público desapropria um bem, ele vai indenizar quem tiver servidão naquele imóvel, porque a servidão não vai continuar, tá certo? Bom, pagável em dinheiro, a indenização que tem que ser prévia, justa, pagável em dinheiro, somente nos casos em que a indenização se referir a imóvel que cumpria a sua função social e mesmo assim foi desapropriado. O imóvel que não cumpria a sua função social e por isso foi desapropriado, ele vai ser indenizado sim, o valor vai ser o justo sim, só que vai ser parcelado em títulos da dívida pública. Tá? Esses títulos da dívida pública são títulos emitidos pelo governo, que tornam o governo devedor da pessoa e que são resgatáveis em parcelas anuais. O que eu quero dizer com isso? Até 10 parcelas, salvo engano. Significa que vai ser parceladinho sem juros? Não, tá? Vai haver juros e vai haver correção monetária que mantenha o valor real da indenização. Só que a punição é que ele vai receber em 10 parcelas e não tudo à vista, pelo fato de não cumprir a função social da propriedade. Isso é para evitar que uma pessoa que deseje vender o seu bem, tá, pare de cumprir a função social da propriedade com a intenção de ver esse bem desapropriado. Tá certo? Então, é uma estratégia da lei, tá, do poder público, para evitar que as pessoas deixem de cumprir deliberadamente a função social da propriedade para ver seu bem desapropriado. Tá certo? Vamos lá. O objeto da desapropriação. O que pode ser desapropriado? Coisas passíveis de direito de propriedade, ou seja, qualquer bem imóvel ou imóvel. Ah, professor, nunca vi desapropriar um bem imóvel. É porque, vejam bem, se o poder público se interessa pela compra de um bem, normalmente, ele abre um procedimento que a gente conhece como licitação e compra esse bem. Ele não vai fazer ele não vai fazer desapropriação de um único bem usado, a não ser que esse bem seja escasso, tá? Imaginem vocês
que tenha ocorrido uma lei. Desculpa, gente. Segunda de manhã me deu uma vontade de bocejar aqui, eu não consegui resistir. Imaginem vocês, quem estiver bocejando aí solidariamente, porque dizem que o bocejo é contagioso, né? Que as pessoas vão bocejando depois. Eu peço desculpas aí, tá? Vamos tomar um café daqui a pouco e preparar pro dia continuar. É, como eu dizia, normalmente na compra de bens móveis, o poder público faz uma licitação, tá? E adquire uma versão nova desse bem. Exceto numa situação hipotética, sei lá, imagine que venha uma lei que torne a exploração de determinado metal precioso como propriedade, monopólio do governo. Da mesma forma que o petróleo é monopólio da Petrobras aqui no Brasil. E aí, tinha um explorador que tinha uma máquina, que era a única máquina existente no país para a exploração daquele metal. Aí o poder público pode se interessar pela desapropriação daquela máquina, realizando assim a indenização prévia, tá? Ou seja, ele vai comprar a máquina, mas de forma forçada, né? Então obriga o cara a vender a máquina para o governo. Mas não é comum acontecer, não é comum acontecer, tá? Desapropriar bens móveis. Inclui-se um bem público ou privado. Como assim, professor? Se já é público, como o poder público vai tomar para si? Pode pertencer ao poder público municipal, ou seja, pode ser um bem municipal desapropriado pelo Estado, pode ser um bem estadual desapropriado pelo município, ou até federal desapropriado por um dos dois e vice-versa. Tá? Então, bem pertencente a um ente da federação pode ser desapropriado por outro ente. Tá, ok? O bem pode ser corpóreo ou incorpóreo, né? Pode ser um determinado direito, uma patente, etc. Imagine vocês que alguém descubra uma vacina contra o coronavírus, que use a patente para barrar o acesso das outras pessoas à vacina e começa a cobrar um preço astronômico por essa vacina, se negando a fornecer para o Estado, se negando a fornecer gratuitamente. Então ele usa o poder que ele tem em relação à vacina do coronavírus que ele descobriu como uma forma de barrar que as pessoas tenham acesso a essa vacina. Isso significa que essa pessoa ela não está cumprindo uma função social da propriedade, ok? Então aí o governo pode desapropriar essa patente, tá ok? E aí tomar a patente para si, indenizando o titular. Tudo bem? Bom, lógico que os bens personalíssimos, que são os órgãos do corpo humano, os direitos da personalidade de uma forma geral, não são desapropriados. O governo não vai chegar para você e desapropriar um rim seu, você pode ficar tranquilo que o seu rim está salvo e seguro. Tá ok? Por outro lado, não são passíveis de desapropriação dinheiro ou moeda corrente nacional. O motivo é muito simples, tá? Vamos supor que você tenha 200 mil reais parados na sua conta. Aí, o governo vem e deseja desapropriar o seu dinheiro, ok? Aqui, ó, vou desapropriar esses 200 mil reais seus aqui, mas vou te indenizar. Qual que é o valor desse dinheiro? 200 mil reais. Então, toma 200 mil reais e me dá os 200 mil reais. Não faz o menor sentido, tá ok? E não faz sentido também desapropriar para pagar parcelado, como se o dinheiro não estivesse cumprindo a sua função social. Por quê? Por mais que você possa... desculpa, gente, meu olho lacrimejou um pouco aqui. Por mais que você possa prever, imaginar diversas obras sociais que se possa fazer com dinheiro, não existe na lei uma função social
principiologicamente determinada para o dinheiro. Ou seja, dinheiro é algo que a pessoa tendo, ela pode usar para fins de especulação. Ela pode investir na bolsa só para aumentar o seu próprio dinheiro e assim sucessivamente. Ela pode usar para investimento, investimento que lhe renda juros. Então, por exemplo, ela não precisa botar esse dinheiro em circulação. Ela não precisa fazer compra no comércio com esse dinheiro. Ela não precisa consumir. Né? Vocês sabem que de tempos em tempos o governo incentiva e desincentiva o consumo. No governo Dilma, você se lembra que a taxa Selic chegou a 16%, né? Aumentando assim os juros bancários, porque eles são todos baseados na taxa de referência que é a Selic. E aí, considerando esse aumento de juros bancários, as pessoas pegam menos dinheiro emprestado e consomem menos. Consumindo menos, o que acontece com os preços quando a demanda cai? Os preços tendem a cair. Era uma forma artificial de controlar a inflação que fazia com que o consumidor, sem poder pegar crédito, deixasse de consumir, a indústria deixava de vender, o comércio, as empresas deixavam de vender, e aí, desesperados, baixavam o preço. Só que isso tinha um efeito muito imediato, né, geralmente usado em ano de eleição para conseguir mascarar a realidade da inflação, e você, nesse momento, baixava o preço de forma artificial, mas a longo prazo isso dava recessão nas empresas, as empresas demitiam funcionários, porque se eu estou vendendo pouco, eu vou produzir pouco. Se eu vou produzir pouco, eu tenho que arrumar uma forma de reduzir os custos. Reduzir os custos para empresariado normalmente é o quê? Demitir empregados, né? E aí, demitindo empregados, era mais gente sem renda. Quanto menos gente com renda tinha, menos havia consumo, menos havendo consumo, mais arroxo para as empresas e mais demissão de empregados, e assim um ciclo vicioso, prejudicial à economia. Tá? Aí, por que a economia recuperou quando entrou o presidente Michel Temer? Porque ele já de cara diminuiu a Selic. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nesse governo Bolsonaro a Selic caiu tão vertiginosamente para tentar impulsionar a indústria que ela chegou a 2%. Acho que está até hoje, é 2%. Então, o que acontece? Ah, mas os juros bancários não diminuiu. Diminuiu sim, alguns empréstimos bancários diminuiu. Não diminuiu foi juros de cartão de crédito e cheque especial. Mas isso é outra história, tem um pouco de abusividade dos bancos aí. Mas com essa queda dos juros, a tendência é o que? A pessoa pode consumir e consumindo, ela aquece a economia porque a produção aumenta. O problema é que não está aquecendo tanto a economia, não está gerando tanto emprego, é porque teve, paralelo a isso, uma alta do dólar, que encarece a produção, porque alguns insumos são importados, né? E tem muita coisa baseada no preço do dólar, e aí isso gera inflação, e isso prejudica também a coisa toda. Tá bom? Só estou falando isso tudo, não sou professor de economia não, mas estou falando isso tudo porque dinheiro não tem função social. Então não faz sentido você proibir, você permitir a desapropriação de dinheiro corrente. Lógico que se exclui da proibição de desapropriação o dinheiro proveniente de estrangeiro, dólar e moedas raras. Você pode desapropriar o dólar por política cambiária, tá? Política cambial. Como que você faz política cambial? Vocês estão vendo o preço do dólar, né? O dólar está alto, o preço. O que você precisa fazer? Injetar dólar na economia. Então, o Banco Central tem uma reserva em dólar, ele tem que vender dólar. Colocar dólar no mercado. Com a maior oferta, o preço tende a cair. Segue do mesmo jeito a lei da oferta e da demanda. Tá? Caiu o dólar, o que acontece? As pessoas tendem a procurar o dólar para comprar. Aumentando a demanda, tornando-se escasso a quantidade de moeda estrangeira, ela tende a subir um pouquinho e equilibrar.
A questão é, existem situações em que o dólar está baixo demais. E o dólar baixo demais é prejudicial à economia brasileira. Por quê? Porque o dólar baixo demais, as pessoas tendem a importar mais produtos. Quanto mais se importa, mais se prejudica a indústria nacional e a agricultura nacional. Você imagina se você comprar soja estrangeira for mais barato que comprar soja brasileira. O que vai acontecer com a soja brasileira? Não vai ser vendida. Então, toda vez que o dólar está muito baixo, encarece lá fora o produto nacional, tá? E diminui as exportações, aumenta as importações. Isso faz o que com a balança comercial? Torna-se desfavorável a balança comercial. Tá? Então, você pode ter interesse real no governo brasileiro, utilidade pública, necessidade pública de desapropriar a moeda estrangeira para tirá-la de circulação no mercado, tá? Comprando forçadamente a moeda estrangeira para evitar a baixa excessiva do dólar, tá bom? Além disso, moedas raras. Professor, eu não consigo entender como uma moeda rara de um colecionador possa interessar ao poder público brasileiro. Pode ser para compor um acervo de museu, por exemplo. Imagine você que determinada moeda rara, tá? Seja a única que falta para uma coleção de um museu. E nesse caso, esse museu tenha interesse real na aquisição dessa moeda. Isso pode acontecer, tá bom? Sujeitos, tá? Quem participa da desapropriação, né? Primeiro, legislar sobre a desapropriação só cabe à lei federal, ou seja, o Poder Legislativo Federal é o único que pode criar leis que regulem o processo de desapropriação, tá? Mas qualquer ente público pode desapropriar, seja o município, seja o estado, seja a União, ok? Então, ente público, pessoa jurídica de direito público, que sejam entes da federação, podem desapropriar. Entretanto, só a União pode criar leis que regulem o processo de desapropriação, tá ok? No polo ativo, então, vai figurar o ente federativo, ou seja, o poder público, sendo município, estado ou União, tá? A delegação da competência é possível realizar, tá? Você delega essa competência para determinado órgão público, tá? Que não seja a administração direta do estado, município e União. O que não pode é a delegação do ato expropriatório. A gente vai explicar daqui a pouco o que é esse ato expropriatório, tá bom? A produção do ato expropriatório. No polo passivo, encontra-se geralmente o particular que é proprietário do bem ou direito que se quer desapropriar. Entretanto, pode ser outra pessoa de direito público. Vocês já viram que um bem pertencente a uma pessoa jurídica de direito público pode ser desapropriado por outra, né? Então, um bem pertencente ao Estado pode ser desapropriado, de repente, pelo município. Um bem pertencente ao INSS, que é uma autarquia federal, pode ser desapropriado pelo município. E assim sucessivamente, tá ok? A diferença é que, no caso de ser desapropriação de pessoa jurídica de direito público, tem que ter lei autorizativa. Ou seja, aquele ente que for desapropriar depende de uma lei autorizando aquele ato específico. Tá ok? Pressupostos. Primeiro, necessidade pública, como a gente já falou. Segundo, utilidade pública. Terceiro, interesse social. Tá tudo no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Também deve ser considerada como requisito a necessidade do pagamento da justa indenização nos termos contidos em lei. Ou seja, indenização em dinheiro ou, como eu disse, nos casos em que o bem não cumpria função social, indenização em títulos da dívida pública parcelados em parcelas anuais.
tá ok? A necessidade pública, ela é para conter um problema inadiável, tá? E é indispensável a realização daquela desapropriação de forma urgente para sanar esse problema, tá? Então não tem como sair disso. Tá desapropriando porque precisa desapropriar. A utilidade pública, aquela utilidade que não é imediata, não é urgente, tá? Você não tem que desapropriar imediatamente, porém, existe uma finalidade aplicável para aquele bem e esta utilização que serve ao poder público do bem, ela pode ser sanada com a desapropriação, tá? Não é um imperativo irremovível, ou seja, você não precisa da desapropriação de forma urgente e de forma inadiável, mas ainda assim ela é útil para o poder público e para o público em geral. O interesse social é quando se verifica pela administração que se está diante de interesses que atingem as camadas mais pobres da população. É necessário promover a melhoria das suas condições de vida, reduzir desigualdades e melhorar a distribuição de renda. Então, esse interesse social justifica a desapropriação de determinado bem. Poxa, professor, os comunistas estão no poder então, porque eles vão tirar do rico e passar para o pobre. Não existe isso de tirar do rico. O que você está fazendo? Você está comprando do rico e ajudando as camadas mais pobres da população. Isso é dever de todo governo, inclusive os governos mais capitalistas, tá? A tal da meritocracia não funciona sozinha enquanto não se tem oportunidades iguais para todos. Então você exigir que todas as camadas da população consigam as mesmas o mesmo sucesso, se essas camadas da população não possuem as mesmas chances, você está agindo de forma temerária, né? Não é assim que se governa, tá? O governo com zero assistência social é um governo que não vai ter sucesso algum. Vocês podem ver que mesmo o governo do Bolsonaro, que tem como ministro da Fazenda ou da Economia o Paulo Guedes, que é um cara liberal puro, ele está praticando ações de assistência social, certo? Ele manteve o Bolsa Família, ele criou esse auxílio emergencial aí na pandemia, está pensando em criar um novo benefício social. Então você percebe que não existe governar sem ajudar as camadas mais pobres. É para isso que a gente paga imposto, viu, gente? Eu não pago imposto para ficar todo dia passando um caminhão para lavar a nossa rua, limpar a nossa calçada. Não existe isso, tá? Nosso imposto ele é destinado a ser dirigido para a justiça social. Existem pessoas no Brasil que não têm o que comer. Essas pessoas precisam ser ajudadas. Ah, não, professor, mas você não dá o peixe, ensina a pescar. Isso não existe, velho. Isso não existe. Não tem nem vara para todo mundo pescar. Tá? Não tem emprego para todo mundo, não tem como a pessoa sair da situação de miséria que ela está para fazer um curso profissionalizante. Então tem gente que precisa ser resgatada de uma situação de pobreza extrema. Essas pessoas precisam ser ajudadas. Lógico que a longo prazo você tem que ter programas de inclusão social dessa pessoa, para que ela possa futuramente ter chances de estudar, ter chances de se formar, ter chance de alcançar algum mérito. Mas a questão é necessário auxiliar determinadas pessoas. Então, às vezes, a desapropriação vem para esse fim, tá certo? Sem pensar aí que é lei comunista, porque não existe isso não. Procedimento. Primeiro, tem uma fase chamada declaratória, tá? Nesta fase ocorre um ato expropriatório chamado mandado ou declaração
de desapropriação, tá? A segunda fase é a fase executória, em que os atos propriamente ditos de desapropriação do bem são praticados. Então, no primeiro ato, que é a fase declaratória, é emitida uma declaração de desapropriação. Nessa declaração, o poder público avisa: olha, esse bem será desapropriado, tá? Esse ato dá início à contagem de vários prazos que são importantes para o processo de desapropriação. Nós vamos falar deles daqui a pouco, tá? Se houver acordo extrajudicial entre particular que está tendo bem desapropriado e poder público, não precisa que a fase executória seja judicial, ela pode ser administrativa. Ou seja, é definido um valor de indenização através da avaliação do bem por parte da administração, tá? Se a pessoa concorda com essa avaliação, essa avaliação ela atende muito bem os critérios de mercado, ela utiliza o valor de mercado como parâmetro. E aí, se o cara falou, não, tá certo, é isso mesmo que vale, eu estava pensando em pôr a venda justamente por esse valor, então eu aceito. Aceitou, vai fazer consensualmente, ou seja, administrativamente. Sai mais rápido, inclusive. Não aceitou o valor da indenização, achou pouco, a questão vai para a justiça, tá? A justiça não vai barrar a desapropriação. Isso significa que a desapropriação vai acontecer de qualquer jeito, tá? Ela só não vai acontecer se houver irregularidades, tá? Mas se a questão estiver, tá tudo regular, a questão está só no valor da indenização, esse valor da indenização vai ser arbitrado pelo juiz, tá? O juiz vai ver, né, a proposta do ente expropriante, que é quem quer desapropriar, e vai ver a contraproposta feita pelo expropriado, vai avaliar qual que é o real valor do bem e vai estabelecer o valor da indenização. Significa que o juiz não tem competência para evitar a desapropriação, certo? Para dizer, não quero que seja desapropriado, não concordo, não vai ser desapropriado. Não, isso não existe, tá? Emitida a declaração de desapropriação, vai acontecer desapropriação, exceto em casos específicos que a gente vai falar daqui a pouco, tá certo? Então não existe isso da desapropriação não vai ocorrer. Vai ocorrer. E não tem nada que você possa fazer para evitar. A única coisa que você pode discutir é o valor da indenização, ok? Bom, vamos falar da declaração expropriatória propriamente dito. É onde se justificará a utilidade pública ou a necessidade pública, o interesse social na desapropriação do bem. Essa declaração é feita pelo Poder Executivo, tá? Através de um decreto expropriatório, ou pelo Legislativo por meio de lei, naqueles casos em que a lei autorizativa é necessária, como nos casos de desapropriação de bem público, tá ok? É necessário, porém, que o Executivo, depois do decreto expropriatório, tome as medidas necessárias para efetivar a desapropriação na próxima fase, na fase de expropriação, tá? Ou seja, avaliar o bem, estabelecer o valor da indenização, depositar o valor da indenização para receber o título de propriedade do bem, tudo assim, tudo isso, tá? A autorização legal é requisito indispensável nos casos de desapropriação de bens públicos, como eu já disse, tá certo? Então, vamos supor, o município quer desapropriar um bem estadual, tá? Precisa de uma lei municipal autorizando o município a agir para desapropriar esse bem estadual, ok? Bom, a declaração deve conter o responsável pela desapropriação, quem é o ente expropriante, né? Nesse caso, quem é o sujeito passivo, ativo da desapropriação, se é o município, se é o estado, se é a União Federal, tá? A descrição do bem, é óbvio que vai ter que ter, né? Tem que descrever não só o endereço do bem, como as características do bem. A declaração de utilidade pública ou interesse social, tá? Se você está desapropriado por interesse social ou por utilidade pública, você tem que conter ali, tá? O que não quer dizer que quando você
desapropria por necessidade pública, não tem que conter qual a necessidade pública no decreto de expropriação. O que você não precisa, no caso de necessidade pública, é justificar, porque a necessidade pública se auto-justifica. Fala, olha, aqui tem uma necessidade por causa disso, 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 né? Se não desapropriar vai acontecer isso, então já está justificado, né? A desapropriação por utilidade pública ou por interesse social, ela não tem que só justificar a utilidade pública e o interesse social, mas porque aquele bem especificamente é que tem que ser desapropriado. Ou seja, por que eu escolhi esse? Tá? Então, tem que ser feito essa justificativa no decreto expropriatório ou na declaração expropriatória, bem como a disponibilidade de recursos orçamentários destinados à desapropriação. Vocês sabem que a indenização é feita em dinheiro, isso é dinheiro gasto, talvez não previsto no orçamento, tá? Então tem que haver disponibilidade de recursos orçamentários dentre aqueles recursos disponíveis para utilização livre pelo município, né? Ou destinada a desapropriações no orçamento. Essa declaração, uma vez expedida, poderá produzir os seguintes efeitos. Letra A. Submeter o bem à força expropriatória do Estado. E quando eu digo força expropriatória, eu estou querendo dizer que é uma força inarredável, certo? É absoluta. Então, uma vez expedido o decreto expropriatório, você só vai manter o bem consigo se o Estado desistir de desapropriar, tá certo? Se mantiver o interesse de desapropriar, você vai ficar sem seu bem, tá? Você não vai perder porque você vai vender o bem, tá? Mas você não vai conseguir evitar a desapropriação. B. Fixar o estado do bem, ou seja, suas condições, melhoramentos, benfeitorias, etc. C. Conferir ao poder público o direito de penetrar o bem, a fim de fazer verificações, medições, etc., desde que as autoridades administrativas atuem com moderação e sem excesso de poder, tá? Então, confere ao poder público o direito de penetrar o bem, ou seja, vão entrar no seu bem. Agora, se você chegar lá na porta e proibir a entrada, eles vão virar as costas e vão embora. Eles não vão bater de frente com você e te empurrar e te atirar em você, nada disso. Eles vão embora e vão voltar dias depois com um mandado judicial e com a polícia para garantir que eles vão fazer isso. Aí, se você resistir, você vai ser preso, tá certo? Então, assim, adianta negar que eles entrem? Não adianta. É melhor deixar que eles entrem, tá? Deixar que eles façam as medições, as avaliações. Isso garante a você que tudo que você fez ali vai ser indenizado. Por exemplo, eu construí uma piscina. Velho, a piscina vai ser valorizada, tá? Cada centímetro da sua obra que tiver benfeitorias vai ser valorizado. Então adianta negar a entrada? Não adianta, certo? Dar início ao prazo de caducidade da declaração. A partir do momento da expedição do decreto ou declaração, na verdade, expropriatória, começa a contar o prazo para caducar o direito de desapropriar o bem, certo? Por quê? Porque o Estado ele não fica ad eternum, para sempre, com o poder de desapropriar o seu bem, podendo demorar o tanto que for. A gente vai ver esse prazo de caducidade daqui a pouco. A caducidade que se refere ao que eu disse anteriormente ocorre depois de 5 anos, no caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, e 2 anos no caso de interesse social. Isso significa que a administração pública possui da data da expedição da declaração até o último dia desse prazo para propor a ação de desapropriação na justiça e promover a citação conforme o artigo. Aí eu não sei se é 219 mais, tá, cara? Porque eu preparei essa aula em 2018, talvez seja. Eu tenho que conferir esse artigo, tá? Porque o Código de Processo Civil mudou em 2015. Mas não preocupa com isso, porque isso é procedimento judicial, coisa que nem vai ser cobrado de vocês, tá? E que eu vou até conferir isso aqui, se o artigo 219 do Código de Processo Civil, posso até conferir agora, quer ver?
CPC de 2015. Se mudou esse artigo. Só um instantinho. Vamos lá no 219. Um instantezinho só, tá? Que aí já tira da cabeça. Ah, tá, gente. Esse artigo não é falando Perdão. Esse artigo não é falando da citação, não. Esse artigo é falando da contagem de dias do prazo. Tá bom? Então, fica ele aí. Todavia, vale lembrar que a caducidade não extingue o poder de desapropriar o bem em questão. Só extingue dentro daquele decreto expropriatório, ou seja, declaração expropriatória. A declaração pode ser renovada após um ano. Então vamos pensar numa hipótese concreta para exemplificar. Eu, representando o poder público estadual, emiti uma declaração de expropriação pelo interesse social. O prazo de caducidade é 2 anos. Tá? Perdi o prazo. Não entrei com a ação de desapropriação dentro do prazo de 2 anos. Tá? Significa que, perdido o prazo, eu tenho que esperar mais um ano para emitir outro decreto expropriatório e começar do zero de novo. Tá? Se a desapropriação fosse por interesse ou utilidade pública, ou perdão, por necessidade ou utilidade pública, esse prazo era de 5 anos, é maior. Tá? Mas mesmo assim, perdido o prazo, tem que esperar mais um ano depois do fim do prazo para poder emitir uma nova declaração de desapropriação. Tá certo? Deixa eu te falar. Tô vendo aqui que tem 11 alunos na turma. Cadê o resto dessa turma? Estão com sono, dormiram demais? Tô vendo aqui quem está presente hoje, tá? Deixa eu falar com vocês. Tá todo mundo prestando atenção? Vocês estão entendendo? Tô vendo que você tá aí, Carlão. Vocês estão entendendo? Então tá. Beleza. Se eu falar alguma coisa que gere alguma dúvida, pode me parar. Tá? Abre o microfone, fala meu nome aí que eu paro e dou a oportunidade de fazer a pergunta. Tá? A participação de vocês é importante. Eu já estou acostumando que essa turma de vocês fala pouco, mais escuta, né? Mas tudo bem. Então, falamos da caducidade. A caducidade é a limitadora do direito, ou seja, passou o prazo, perde o direito de desapropriar, vai ter que entrar com a nova desapropriação que só vai poder ser emitida depois de um ano. Ok? É importante ainda salientar que a declaração não transfere a posse imediata do bem para o poder público. Ou seja, foi feita a declaração, a posse continua sendo do dono do bem. Tá? Isso significa que a desapropriação não precisa de uma sentença para subjugar o bem aos efeitos da desapropriação. Mas se ele não concordar com a indenização, vai ter que entrar na justiça para conseguir a posse do bem, para conseguir forçá-lo a aceitar a indenização. Tá? Outra questão, eu já tinha até falado, embora a declaração autorize o poder público a entrar no imóvel, e autoriza, ela não dá a ele o poder de entrar sem a anuência do proprietário possuidor. Aí o que acontece? Se não autorizar, vai precisar de ordem judicial para ingressar à força, ok? E essa ordem judicial pode vir, inclusive, com autorização de arrombamento. Então não adianta negar. Não adianta negar. Mas é necessário o consentimento do proprietário se você ainda não tiver com a ordem judicial. Ok? Bom, após a declaração, né, expedida, inicia-se a fase executória. Essa fase executória pode ser administrativa ou judicial. Como eu disse, se o expropriado concordar com o valor da indenização, vai ser administrativa. Se discordar, vai para a justiça. Tá certo? O juiz vai analisar o valor do bem
com os mesmos critérios de mercado, analisando todas as benfeitorias, etc. Se o proprietário do imóvel for desconhecido pelo poder público, aí tem que entrar judicial para citar o cara por edital e tudo. Você não pode simplesmente chegar e pegar administrativamente se você não sabe quem é. Precisa do consentimento do cara para ser essa fase ser administrativa. Tá ok? Não havendo acordo entre as partes, a única coisa que o, o judiciário poderá analisar é o valor da indenização, certo? Bom, além disso, pode analisar se houve ilegalidade na expedição da declaração, mas não vai poder questionar a necessidade pública, o interesse público, perdão, a necessidade ou utilidade pública ou interesse social, tá? O poder público, o judiciário não pode questionar o outro poder, tá? Então a vontade discricionária do poder executivo não pode ser questionada pelo poder judiciário, tá? Porque é um ato de governo nesse caso. O que vai poder ser questionado são as formalidades, né, a legalidade dos atos e, além da legalidade dos atos, a existência de nulidades a sanar. Fora isso, somente o valor da indenização. O mérito, não. Você está falando que tem necessidade pública, mas eu não concordo que haja. Não pode, tá? Isso não se questiona. Desculpa, gente, tá passando um carro de propaganda aqui na porta. Deve estar vazando aí o som. Vamos lá. Iniciado o procedimento judicial, se entrarem em acordo, esse acordo vai ser homologado pelo juiz. O juiz não pode questionar o acordo, tá bom? Essa decisão que homologa vai servir para transferir o bem para a administração lá no registro de imóveis. Então aí paga-se a indenização e transfere-se o bem com a sentença judicial que determinou a desapropriação, que homologou o acordo de desapropriação, tá bom? Então o acordo, antes do processo judicial, o acordo entre expropriado e expropriante faz com que o procedimento de execução da desapropriação seja administrativo. Agora, se já é judicial, o acordo só pode ser realizado nos autos do processo. E uma vez realizado esse acordo nos autos do processo, o juiz homologa e a sentença serve para transferir o bem para o ente expropriante. A desapropriação só se completa depois do pagamento da indenização. Não pode desapropriar sem pagar a indenização, exceto nos casos de emissão de títulos da dívida pública, que também serão emitidos previamente. Eles não serão resgatáveis previamente, mas serão emitidos previamente. Então, a indenização, seja em título, seja em dinheiro, tem que ser efetivada antes da expropriação, ok? Então não existe isso de pegar confiscando, tá? Só em casos de extrema urgência e necessidade, guerra, etc., que existe a figura de empréstimos compulsórios, e aí são coisas que não ocorrem em situação comum, tá certo? Emissão provisória na posse, tá? O artigo 15 do Decreto-Lei 3365 de 41, Decreto-Lei, como eu já disse antes, é uma lei ordinária hoje, ela ganhou esse status de lei ordinária, mas na época em que ela foi outorgada, ela surgiu sem passar pelo Poder Legislativo, né? Por isso que chama Decreto-Lei. Você pode ver que 1941 é época de ditadura de Getúlio Vargas. Então ele simplesmente soltou essa lei sem que ela fosse votada. Ocorre que, mesmo que se entre num período democrático depois, talvez aquela lei seja aproveitável. Você não precisa revogar todas as leis que existiam.
Então, existem leis no Brasil antes de 1988, né? Não é porque mudou a Constituição de 88 que todas as leis anteriores são revogadas. Só são revogadas aquelas que não são compatíveis com a nova Constituição, tá certo? Então, por isso, a lei 3, o decreto-lei 3365 de 41 ainda vale, tá? Esse decreto abre a possibilidade do poder público requerer para o juiz a emissão provisória na posse, já no início da lei. Só que, para conseguir isso, o juiz vai ter que verificar a urgência, tá? E tem que ser depositado em juízo um valor da indenização fixado, que ainda está sub júdice, mas o valor em controvérsia tem que ser depositado imediatamente. Então vamos supor, o poder público avaliou o bem em 500 mil reais, tá certo? E falou, olha, eu tenho urgência, e demonstrou essa urgência, tá ok? Ele só pode ser emitido na posse, ou seja, só pode ser dada a posse provisória do imóvel antes da sentença final, se ele depositar esses 500 mil reais que são incontroversos. No caso, o expropriado está querendo 700, tudo bem, os outros 200 ele leva se ganhar a ação, se o juiz concordar que vale 700. Agora, os 500 têm que ser depositados previamente, para que aquele bem possa ser entregue às mãos do poder público, se for constatada a urgência, tá certo? Se for constatada a urgência. Se não há urgência, tá? Não vai acontecer. A indenização, o direito à indenização está protegido pela Constituição, tá? O cálculo vai levar em conta o valor do bem, incluindo as benfeitorias, tá? Que existiam antes do ato expropriatório. Então, depois que é expedido o decreto expropriatório, o proprietário não deve realizar benfeitorias, a não ser aquelas necessárias à conservação do bem, tá? B. Lucros cessantes e danos emergentes. O que são lucros cessantes e danos emergentes? Se o bem gera ganho para a pessoa, tá? Ele vai ter direito na indenização também aos lucros cessantes. Vamos supor que aquele bem gerava aí 20 mil reais por mês de ganhos para a pessoa, tá? Tem que ser considerado esse valor também, tá? E aí a indenização será astronômica, tá certo? Danos emergentes. A pessoa investiu no bem, tá? Investiu tempo, investiu dinheiro. Por exemplo, a pessoa acabou de fazer uma capina do bem enorme, gastou, sei lá, 10 mil reais limpando o bem ou arando uma terra para plantar. Isso faz com que esse dinheiro seja perdido, porque não vai plantar, então aquele arar. Então, não só os lucros cessantes, mas os danos emergentes, o prejuízo que a pessoa tomou, tá? Qualquer prejuízo que a pessoa tomar, material e até moral em determinados casos, tá? Por exemplo, se aquela pessoa em virtude do ato desapropriatório, ela sofreu alguma perda e assim sucessivamente. Se há alguma ilegalidade nesse ato, pode ser incluído dano moral na indenização. Agora, se a administração agiu dentro da lei, não tem dano moral, só tem dano material. Aí é dano emergente e lucro cessante, tá certo? C. Juros compensatórios, tá? Se a pessoa ela tem direito a receber uma indenização pelo bem, esses juros compensatórios são juros relacionados ao que ganhava com o bem, que vão valer como compensação, tá? Os juros moratórios são devidos se houver demora no depósito da indenização. Aí, pela mora da administração, pela demora, vai dever juros moratórios. Então, os juros compensatórios são para compensar perdas, tá? Os juros moratórios são para punir atraso. Então, dois tipos de juros diferentes que vão ser devidos, tá? Honorários advocatícios, que o cara tiver que
que pagar se ele for vencedor na ação, por exemplo. Tá? E aí pode ser honorário de sucumbência para o advogado e honorários contratuais que a pessoa teve que pagar o advogado e para ela ser ressarcida. Por que, professor, que eu tenho que pagar, que o ente expropriante tem que pagar o advogado particular do cara? Nesse caso, é porque o ente expropriante tornou necessário aquele procedimento judicial oferecendo uma indenização muito baixa. Aí o cara teve que ir à justiça, teve que contratar advogado, o valor pago por ele ao advogado pode ser incluído na cobrança da indenização como dano emergente, tá certo? Por quê? Se a administração tivesse oferecido o valor que vale o bem, não teria necessidade de procedimento judicial e o advogado não seria necessário. Então foi um dano causado pela própria administração, tá? Correção monetária, isso é óbvio, para manter o valor do dinheiro. Despesas relativas a desmonte e transporte de máquinas, mecanismos instalados e em funcionamento, tá? E isso tudo tem que ser considerado como parte da indenização. Se não considerar, o poder público não estará fazendo jus ao que é necessário pagar como valor da indenização e o procedimento judicial poderá dar ganho de causa ao expropriado, determinando uma indenização mais alta. Uma vez que haja essa indenização mais alta, o poder público pode até desistir da desapropriação, não é obrigado a desapropriar, não. Tá? Uma vez decretada a desapropriação, o expropriado, que é a pessoa dona do imóvel, ela não pode evitar a desapropriação por sua vontade. Entretanto, não quer dizer que o bem vai ser desapropriado com certeza. Tá? Vai ser desapropriado com certeza se o poder público insistir na desapropriação. Tá? Mas pode acontecer de não ser desapropriado. Vamos continuar aqui. Eu vou botar aqui o pôr do sol na tela de vocês, só para que vocês saibam que quem tem curiosidade, essa foto bonitona, essa foto lindona aí, fui eu que tirei. Ela é o pôr do sol na Barra de Alcobaça, Bahia, onde o rio se encontra com o mar. Então, normalmente, no mar, a gente não consegue ver pôr do sol, porque a gente está no Oceano Atlântico, o sol nasce no mar. Né? Para a gente ver pôr do sol no mar, a gente teria que ir lá no Oceano Pacífico. Então, o que a gente consegue? No braço do rio, que encontra com o mar, eu consegui tirar essa foto aí, bonita demais, né? Mudando de assunto, já que a gente já acordou aí, porque viu a foto bonita, eu estava querendo falar um pouquinho com vocês sobre a desapropriação de imóvel rural para fim de reforma agrária. Vocês conseguem entender que para fim de reforma agrária é por interesse social, né? É um imóvel rural que vai ser desapropriado caso não haja produtividade desse imóvel. Eu não sei, eu não me lembro se quando eu estava falando do direito de propriedade, eu falei disso com vocês, mas eu vou falar agora. Prestem atenção. Isso eu aprendi quando eu estudei Direito Agrário na UFV, na Federal de Viçosa. Tá? Tem muito curso de Direito que nem tem Direito Agrário. Lá na minha faculdade teve dois semestres. E aí eu aprendi isso aí. Então não custa nada passar para frente. Quando um bem imóvel vai ser destinado à desapropriação para fins de reforma agrária? Quando ele não for produtivo. E quando ele vai ser considerado improdutivo? Existem dois índices, tá? O primeiro índice é o grau de utilização da terra. Esse grau de utilização da terra é o percentual de área agricultável, tá? Que o terreno utiliza efetivamente para pecuária ou agricultura. Então nós vamos pensar assim, o que é a área agricultável, né? Ou utilizável para pecuária? Esse percentual de área utilizável, você pega o total do terreno, tira todas as áreas de reserva legal e também tira as áreas de preservação permanente, e retiradas essas áreas, o que sobra é utilizável pelo proprietário. Dessa área utilizável, você tem que ter no mínimo 80% destinados à produtividade. Tá? Nos outros 20%, você pode estabelecer uma área paisagística, de lazer, a sede da fazenda, tá? Tudo isso. Mas nos 80% restantes tem que ter produção.
tá? Ah, professor, pasto é produção? Sim, se você cria gado de forma extensiva, sim, pasto é produção. Então, o que importa é que 80% da terra possa ser utilizado como área produtiva e os outros 20% é, vão ser utilizados como é, a livre escolha do proprietário, tá bom? E o outro índice que se utiliza para verificar se uma terra é produtiva ou não é o GEE, que é o grau de eficiência na exploração. Esse GEE ele precisa ser 100% ou mais. Professor, você está doido? Nada fica maior do que 100%. Fica assim. Quando 100% é um parâmetro a ser alcançado, pode-se ultrapassar esse parâmetro, sem problema nenhum. Tá? O 100% em análise quantitativa de um troço limitado é que não ultrapassa, mas se eu determino, falo, ó, você tem que produzir 10 sacas por hectare, tá? Isso é um parâmetro. Se eu produzo 11 sacas por hectare, eu atingi 110%. Esse é o parâmetro. Tá? Esse parâmetro é estabelecido pelo Ministério da Agricultura para cada local. Né? Quanto mais fértil a área, maior vai ser o parâmetro e assim sucessivamente. E aí, se a pessoa não consegue atingir o 100% da eficiência na exploração, o terreno dela poderá ser notificado como improdutivo e, se não corrigir, vai ser destinado à desapropriação. Então, são dois critérios a se obedecer para evitar que o seu terreno rural seja desapropriado para fim de reforma agrária. Primeiro, utilizar 80% da terra, no mínimo 80% da terra utilizável. Segundo, garantir a produção da cultura que você escolheu produzir, que ela seja igual ou superior à meta estabelecida pelo Ministério da Agricultura, que não é difícil de atingir, tá, gente? Só para vocês entenderem. Não é um troço que pelo amor de Deus, é muito alto, é quase impossível. Não, é quase impossível não atingir, tá certo? É só para limitar mesmo. Uma vez não atingidos esses índices, o INCRA pode notificar a pessoa e esse decreto expropriatório pode ser emitido pelo poder público com base no interesse social, desapropriado bem para a reforma agrária. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer sobre desapropriação? Querem fazer alguma pergunta? Tá no momento, tá? Se não, se ninguém tiver perguntas, eu posso liberar vocês a partir de agora. Vou interromper a gravação agora, tá? Está parando agora a gravação da aula.